Hoje eu vou contar o dia mais feliz da minha vida. Solta a vinheta. Nossa, você tinha vontade de falar isso? Bota mais tempero. Aê, médica! Hoje eu estudo na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mas nem sempre foi assim. Na minha infância eu tive muito contato com hospitais, porque minha mãe, nesse período, teve um câncer e também teve alguns infartos. Sim, isso mesmo que você ouviu, alguns infartos. Foram tantos que eu até perdi a conta. Eu vi ali os médicos cuidando da minha mãe, os enfermeiros. Isso ali de alguma forma tocava meu coração. Eu pegava as minhas bonecas, colocava no jaleco, estetoscópio, pegava uma folhinha para anotar as receitas e ali eu ficava atendendo boneca por boneca. Ao sair do ensino médio, chegou a fase de vestibulares e eu prestei 15 vestibulares. Isso mesmo aí que você ouviu. 15 vestibulares. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E eu fui aprovada na Universidade Peruana Union e assim que começou a minha trajetória com a medicina. Eu fui estudar em um lugarzinho bem pequenininho chamado Inhanha. Aproximadamente 1 hora de Lima. Foi lá que eu morei durante 1 ano. Eu morava no internato, né? A faculdade tinha residência dentro dela. E eu era interna, eu era uma aluna que morava ali dentro da faculdade e estudava em período integral. Antes de viajar, eu fiz um curso de espanhol para aprender um pouquinho, né? Para não passar vergonha quando eu chegasse lá. E aí a professora me ensinou que tinha que puxar o R. Falar com R, e aí começou. Eu fui treinando no caminho todo pro Peru. Foram 4 horas de voo e eu assim treinando para chegar lá e não passar vergonha. E quando você aprende uma palavra em espanhol? Ixi, pronto, você só queria falar ela. Eu aprendi o lá que tá. Chegava lá, o lá que tá. Só falava isso. Os primeiros dias que eu tava lá, me levaram para comer as comidas típicas do Peru. E eu experimentei o ceviche, que é um prato bem típico, que vocês vão ver na foto aí. E eu lembro que nesse restaurante a gente estava conversando, tal, batendo papo, tinha vários brasileiros, e eles me ensinaram uma palavra, chévere, que significa tipo assim, uma expressão, que legal, tal. Aí chega um dia que uma menina peruana começou a falar comigo. Да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировали. Eu não estava entendendo nada. E aí, para me fazer assim de culta, né? Eu queria assim mostrar que eu tava sabendo falar espanhol. E eu queria falar assim pra ela, que legal. Gente, eu falei assim, Ceviche! Canta, fica vermelho agora aí. na hora, a menina olhou com uma cara, ela não entendeu nada. Foi assim que eu passei meu primeiro mico internacional, vocês não têm ideia. Eu confesso que foi um ano muito difícil pra mim, porque eu estava longe, estava aprendendo espanhol, conhecendo novas pessoas, não foi fácil. Mas foi um ano, assim, de maior experiência que eu já tive. Eu fiz muitos amigos que eu levo no meu coração até hoje, que eu converso até hoje, que estão comigo. Depois de 1 ano, assim, aproximadamente, eu achei melhor voltar ao Brasil e começar a realizar provas de transferência para tentar estudar aqui no Brasil. Foi aí que começou a minha saga. Eu fui para Curitiba, eu fui para Maringá, eu fui para Belo Horizonte, em Minas Gerais, fiz prova em São Paulo, fiz diversas provas e não conseguia nada, não conseguia aprovar. Depois de realizar diversas provas, eu resolvi que seria a hora de ingressar em um cursinho pré-vestibular. Foi assim que eu ingressei, fiz etapa durante 6 meses, e nos outros 6 meses eu fiz poliedro. Então foi ali um período de 1 ano de cursinho.
Eu me lembro muito bem da minha rotina. Eu acordava às 5 da manhã, às 6 eu saía de casa, chegava no cursinho por volta das 6h40, 7 horas e tinha aula em período integral, até umas 5 e pouco da tarde. E aí eu começava a minha rotina de estudos, que muitas vezes ia até às 9 horas da noite, lá no cursinho. Depois eu pegava metrô e chegava em casa por volta de umas 10, 10h30. Então era uma rotina muito desgastante, era uma rotina bem complicada. O período pré-vestibular é um período de muita incerteza. Quem faz ou fez cursinho sabe como é difícil. A rotina é pesada, a gente não sabe se vai passar, quando que vai passar, quanto tempo ainda vai precisar fazer cursinho. E assim, é muito difícil. Eu me lembro que em outubro aproximadamente eu cheguei em casa muito irritada, muito brava, porque eu estava com muita matéria atrasada, eu não conseguia colocar em dia, os vestibulares estavam chegando, eu não me sentia preparada. E foi aí que eu me lembro que era por volta de umas 8 horas da noite, eu resolvi parar de estudar, eu estava em casa nesse dia. Parei de estudar e me deitei e eu comecei a chorar. Desesperadamente eu soluçava assim. Porque o meu desejo era tão grande de passar em medicina e aquilo parecia que não chegava nunca. Eu tentava, já tinha perdido as contas de quantas provas eu tinha feito, mas eu nunca conseguia. E eu pedi para ele que, se fosse da vontade dele, que ele me permitisse que eu fosse aprovada naqueles vestibulares que eu iria prestar. Então, que eu começasse a estudar no próximo ano. E chegou em dezembro, eu fiz diversas provas. Em janeiro saíram os resultados e eu tinha realmente fé que eu ia provar, que eu ia conseguir, que eu ia começar a estudar naquele ano. Só que não foi bem assim, eu não fui aprovada, foi mais uma decepção para mim. Depois de sair os resultados das provas, eu vi que não tinha sido aprovado em nenhum. Eu não entendi o porquê, eu não entendi os planos de Deus para minha vida, eu não entendi o porquê estava acontecendo aquilo, sendo que eu tinha feito a oração mais sincera, se eu tinha entregado tudo do meu coração a Deus, Ele sabia o meu desejo, a minha vontade, e por que eu não tinha aprovado? Eu fiquei assim um pouco sem entender o que aconteceu naquele momento. E eu não desisti, eu sempre soube que medicina era o que eu queria, e aí eu segui em frente, comecei a fazer cursinho novamente, meu segundo ano de cursinho, e toda aquela rotina cansativa, eu comecei a fazer tudo novamente. Eu lembro exatamente, era um sábado à noite, tinha alguns familiares aqui em casa, minha mãe ia fazer um jantar pro pessoal, e todo mundo aqui estava se confraternizando, né, conversando, brincando, e eu tive que sair porque eu tinha que estudar. E aqui no prédio tem uma sala VIP, então eu saí de casa, fui até a sala VIP lá sozinha e fui estudar nesse período. Só que assim, eu tava muito desanimada, eu queria estar aqui com a minha família, queria estar me divertindo, queria estar comendo, brincando, e eu não podia, porque eu tinha que estar lá estudando, em pleno sábado à noite. E eu tava ali estudando, um pouco desanimada, sem querer, brava, irritada, e foi aí que eu senti um desejo no meu coração muito grande de entrar no site de uma universidade que eu tinha prestado vestibular, que era a Universidade de São Lucas. Eu não entendi porque vinha aquele desejo de entrar naquele site. Eu ficava relutando e eu ficava pensando assim, mas por que eu vou entrar nesse site? Eu estou estudando, eu vou perder mais atenção, eu já sei que eu não passei, por que eu quero entrar nesse site? E vinha aquele desejo, vinha aquela vontade e eu estava lutando contra aquilo. Só que chegou um ponto que me incomodou tanto que eu resolvi entrar no site da universidade. Geralmente, os vestibulares de medicina ocorrem em dezembro e janeiro, e logo depois sai o resultado. Como a concorrência é muito grande, os primeiros da lista de espera são chamados, já preenchem a vaga e não chamam mais ninguém. Geralmente, eles chamam os alunos para fazer matrícula em janeiro, e esse desejo que eu tive foi em abril, meses depois. Quando eu entrei, eu vi a minha posição, era a posição 143, e só tinham sido chamadas 60 pessoas para estudar na faculdade. E aí eu resolvi, ali por curiosidade, entrar na lista de espera, né, a última lista de chamada. E quando eu entrei ali, o último candidato que tinha sido chamado era o número 142. Ou seja, eu ia ser a próxima a ser chamada. Se alguém desistisse daquela lista de chamada, eu iria ser convocada para estudar. Eu fiquei tão em choque que a minha primeira reação foi descer para casa, sair da sala VIP, descer e contar para minha família. E eu abri a porta assim da cozinha e eu lembro muito bem. Meus familiares olharam para mim e falaram assim, você tá bem? Você tá pálida, você tá branca? O que tá acontecendo?
E eu comecei a contar o que tinha acontecido. E eu lembro que a gente reuniu os familiares ali na cozinha, a gente deu a mão, e a gente fez uma oração pedindo que fosse realizada a vontade de Deus. E eu lembro que naquela noite eu não consegui dormir. Eu virava de um lado, virava pro outro, não pegava no sono de jeito nenhum. No outro dia, logo depois de me levantar, eu me dirigi de novo à sala VIP, fui estudar. E eu lembro que era 10 horas da manhã quando o interfone da sala VIP tocou. E eu atendi. Quando eu atendi, o meu irmão tinha subido lá para falar comigo. Ele abriu a porta e falou assim: a faculdade ligou. Quando ele falou assim pra mim, a faculdade ligou, eu não sabia nem o que fazer, o que pensar. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu desci, atendi o telefone e a mulher falou assim pra mim: Raquel, você está convocada para fazer sua matrícula. Você tem 48 horas para fazer a matrícula, trazer seus documentos e começar a estudar. E era dia 30 de abril e, por incrível que pareça, minha cunhada estava grávida e a gente recebeu a ligação do meu irmão falando que ela teria o bebê naquele dia. E eu lembro que de manhã eu recebi a ligação e era de noite, umas 9, 10 horas da noite, que a minha cunhada teve a minha sobrinha. E eu me lembro que eu fui chorando daqui de casa até o hospital, que fica lá em São Paulo, uns 40 minutos. Eu chorava de tanta alegria que eu estava passando naquele momento. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida como aquele momento, porque era a alegria de ter passado a medicina e a alegria de ver minha sobrinha nascendo. Era tanta coisa boa que realmente, assim, parecia que eu tava sonhando, parecia que eu tava flutuando. Tive que fazer a mala e tinha que viajar em até 48 horas para fazer minha matrícula, senão eles chamariam o próximo concorrente. E aí no outro dia cedinho eu embarquei para Rondônia e fiz a minha matrícula. Chegando lá, eu conversei com o coordenador do curso e ele foi bem claro para mim. Ele disse assim: Raquel, essa vai ser a última semana que a gente vai chamar os alunos, né, da lista de espera para fazer matrícula, porque na próxima já vai dar 25% de falta. Pelo MEC, o MEC não reconhece, não pode ter mais de 25% de falta, então provavelmente você vai ser a última a ser chamada. E naquela hora eu caí em si, eu lembrei da minha oração e eu vi o quanto Deus tinha feito um milagre, porque me chamar em abril, meses depois de ter começado a aula, uma semana depois eu daria 25% de falta, eles não poderiam se chamar mais. E eu tava ali estudando, eu teria o privilégio ali de fazer o semestre em 2 meses, eu realmente não acreditei. Hoje eu sei que aquela oração minha foi atendida. Quando eu fiz os vestibulares e eu tive a resposta em janeiro e eu tinha sido reprovada em todos, eu não entendi o porquê. Mas se chegasse alguém ali e me falasse: Raquel, daqui a alguns meses você vai ser aprovada, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu não acreditaria. E foi o que aconteceu.